Fala, Drailton, Juliana, Natália Lopes, Lucas Malafaia, essa equipe top do Sistema Farol de Comunicação. Estamos aqui quinta-feira para falar sobre o impacto econômico do São João, né? Desculpa aqui a reforma zoada, mas quinta-feira tem o nosso vídeo sobre a economia. E esse tema é bem importante, eu até evitei falar antes para não ter um viés político e ter um viés técnico do quanto realmente movimentou ou irá movimentar o São João. Por que, professor, você está falando de irá movimentar? Porque quando você faz um investimento é para o futuro e não para o passado. O São João passou, mas eles deixam um legado referente ao turismo, referente a uma memória a ser votada. Então vamos explicar aqui do começo uma frase que é justamente de um economista bem famoso, Keynes, que explicava que para uma economia crescer, precisa da mão visível do Estado. Ao contrário do seu anteposto, que é Adam Smith, que é os defensores do Estado mínimo, que eles falam da mão invisível do mercado que auto se regula. Mas veja bem, o Estado de Alagoas é um Estado pobre, isso não é novidade para ninguém. A Prefeitura de Maceió ainda está um pouquinho descolando, porque ainda não tem igual a Alagoas, a quantidade excessiva de dívida a ser paga. O Estado de Alagoas tem uma dívida de 10 bilhões. A Alagoas, onde a dívida é bem pequena, Maceió, a dívida é bem pequenininho comparado com o Estado, né? O Estado tem uma dívida de 10 bilhões e a arrecadação de Maceió é 4 bilhões, para vocês terem noção da grandeza da dívida consolidada do Estado de Alagoas. Aí vamos lá. Keynes, ele falava bem o seguinte: para uma economia desenvolver, precisa da mão do Estado. Aí você fala, professor, o que tem a ver isso com o São João? O São João precisa realmente do aparato do Estado. Se não tiver o aparato do poder público, será que o São João seria de graça? Será que a população lá do Feitosa, do Jacintinho, teria condições de assistir um artista que nunca ele poderia ver pessoalmente, né? Sentir aquela emoção de um show, sem falar da inclusão social, que foi excelente esse ano, né? E cada vez aumentando. Sobre todos os tipos de deficiência física e até mental. E que eu quero falar com isso? O Estado tem que prover cultura, o Estado tem que prover desenvolvimento, saúde, educação. Aí muitos se perguntam, professor, não deveria o Estado, no lugar dessas festas milionárias, investir na educação, investir na saúde? Eu digo, investe. Você ter noção, dos 4 bilhões arrecadados na Prefeitura de Maceió, 2 e pouco, quase chegando a 3, é destinado apenas para a saúde. Você vê a magnitude, a grandeza que é investido. Lógico, precisa ser investido bem, precisa dar uma melhorada na máquina. Isso não é um problema dessa gestão, já de várias e várias outras, e que está sendo mudada. Até um sistema que era horrível, que é o tal de Cora, foi extinto, né? Ou seja, o negócio está mais ágil. Mas enfim, uma população pobre, como de Alagoas e Maceió, a tendência é que várias pessoas precisem do serviço público. Ao contrário de um estado rico, de uma cidade rica, onde as pessoas cada vez mais precisam menos do serviço público. Ou seja, precisa menos de uma escola pública, precisa menos de um posto de saúde público, de uma escola pública. Ou seja, ele aloca seus recursos para a iniciativa privada. É um estudo, Lucas, que a gente já fez lá na Universidade Federal. A partir do momento que uma pessoa consegue aumentar a sua renda em 10, 15, 20%, o primeiro item a ser adquirido não é um carro novo, não é a casa maior, e sim ter um plano de saúde. Ou seja, porque não confia no sistema público de saúde. Assim como popularizou muito aqueles terrenos, né, no cemitério, né, que virou popularizado, porque antes era caro, e é caro ainda, né, mas popularizou que você pode pagar hoje uma parcela bem pequenininha relacionada a isso. Mas voltando para o São João, o impacto que tem. Keynes falava o seguinte, a crise de 1929, foi uma grande depressão nos Estados Unidos, tinha que se resolver aquele momento, assim como agora na pandemia a gente está vendo. Não tão igual magnitude, mas foi uma crise pior até do que a crise da pandemia. Falou o seguinte, poxa, tem muita gente desempregada, como é que vai acabar com o desemprego? Ora, tem quantos desempregados aí na população? Tem 2 milhões de desempregados. Contrata 1 milhão para enterrar garrafas e os outros 1 milhão você contrata para desenterrar essas garrafas. Ou seja, aqueles 2 milhões de desempregados automaticamente estavam empregados. E o que aconteceu com isso? É uma analogia que ele foi feito que o poder público estadual, a máquina estatal,
teria que ter intervenção na economia. Ou seja, você tinha 1 milhão fazendo algo e o outro 1 milhão desfazendo aquele algo, mas trazendo para o nosso contexto não tão esdrúxulo quanto enterrar e desenterrar garrafas, mas o Estado fomentar duplicação de vias, aumento de escolas, de hospitais, duplicação de vias, passarelas, quem está precisando bastante aqui, Natália, é a minha carteira que eu sempre falo em todas as audiências públicas, principalmente mobilidade urbana. A gente precisa de viadutos na nossa capital, a gente precisa de passarelas na nossa capital, ou seja, a gente precisa duplicar a via expressa, né? Desafogar esse trânsito, precisa de uma reengenharia que está faltando, né? Está criando novas avenidas na parte alta da cidade, é muito importante, até asfaltar algumas ruas que não são. Então, o São João, ele pega esse impacto que seja uma propensão marginal a crescer. Por exemplo, a partir do momento que o São João decole, acredito eu que irá decolar, mais que já está decolando, o Estado começa a sair devagarzinho. Por quê? A partir desse ano, eu já vi, tem uma Bet da Vida patrocinando aquilo que a gente já trabalhou, já conversou bastante aqui, Lucas, referente às bets, fomentando o esporte e agora está fomentando o sistema cultural, né, artístico, tanto do nosso estado a nível Brasil. Isso é bom, isso é ótimo, isso é excelente, porque a partir do momento que vai ter uma cerveja da vida, vamos lá, Brahma, São João da Brahma, a Brahma depois faz o Pix aqui pra gente, vai entrar dinheiro, aí com isso o Estado começa a sair, aí sim a mão invisível do mercado se autorregula, né? Isso é importante, mas precisa desse start. Não é à toa, como é que se vai vir, Lucas, uma empresa gigante aqui para o estado de Alagoas? Como? Ou o Estado vai diminuir o imposto para essa empresa vir, ou vai dar um terreno, vai dar uma injeção fiscal, vai dar alguma coisa para ela vir, senão não vem. Senão não vem, né? Você acha que, por exemplo, a Apple ia se instalar aqui em Alagoas? Primeiro, a gente não tem nem mão de obra para isso, capacitada. A gente não tem engenheiros suficientes, não tem técnicos de informática, não tem. A verdade é essa, a gente não tem a qualificação profissional. Eu dei com toda a experiência aqui aberta para vocês. Aqui no Porto, esse ano, comecinho agora em janeiro, solicitou para mim, professor, arrume 2 alunos para mim para trabalhar aqui no Porto, né, na área de contábil. Só tenho 2 requisitos, fluência em inglês e Excel avançado. Natália, por incrível que pareça, não preencheu as vagas. Com esses 2 requisitos mínimos, que eu falo mínimos, ter um contador, uma expertise no Excel e ter pelo menos uma língua, que é a língua inglesa, né? Não foi preenchido a vaga. Então, por isso, para trazer uma indústria para cá de peso, tem que ter muitos incentivos fiscais. Aí entra o São João. O São João movimentou 200 milhões? Não sei. Ninguém sabe. Pode ter mais, ter movimentado mais, porque o São João não se movimenta arrecadação para a prefeitura. Movimenta o comércio. Oxe, professor, o comércio? Sim, o comércio foi movimentadíssimo. São pessoas comprando roupas, são pessoas comprando aquelas toalhinhas, né? Você pode ver o comércio movimentou, ou seja, dá um start, o comércio se movimenta como um todo, que o dinheiro começa a circular na economia. Assim como o serviço, salão de belezas, os motoristas de aplicativo, nossa, como eles ganharam dinheiro no São João. Não só os ambulantes é que você vê ali diretamente, mas tudo que for indireto, né, ou seja, o setor de alimentação, de bares, né, os depósitos, ou seja, movimento, economia, movimento. Você dá um start, por exemplo, na construção civil, ou como a gente está vendo agora no Minha Casa Minha Vida, como a gente já gravou um vídeo, ou agora no setor automobilístico, você vai ver a economia girando. Você vê agora os índices de desemprego diminuindo, torcendo muito que a taxa de juros diminua para aí sim a gente ter aquela decolada na economia que tanto precisando. Então, quanto São João arrecadou, a gente não sabe, porque a gente tem que esperar fechar o mês, como fechou agora, ver quanto é que é a movimentação do ano passado para desse ano. Que movimentação? De serviços, do imposto, que é o famoso ICMS, quanto se arrecadou de combustível, né? Ou seja, quanto mais carros circulando, mais aumenta o consumo de combustível, mais aumenta a arrecadação do ICMS. Aumentando a arrecadação do ICMS, Estado ganha e Prefeitura ganha. Então, você precisa ter noção que a economia é muito complexa, que você dá, igual aquela brincadeirinha do dominó, você aperta em uma e vai aquele efeito cascata. E o São João pode ser isso, ó. Você dá aquele aperto e vem, ó. Aí vem o festival de verão, que esse atual prefeito adora uma festa, isso é bom para aumentar a capital, porque o que é que Maceió produz, Lucas? Maceió produz turismo. Turismo, Natália, não tem outra expectativa. Se você ver a arrecadação, é praticamente turismo, então a gente precisa fomentar cada vez mais o turismo, certo? Então, quanto é que movimentou? A gente não sabe, mas com certeza foi mais de 200 milhões, 300 milhões. Não é arrecadação, algumas narrativas. Prefeitura arrecadou? Não arrecadou. Não, mas movimentou, isso é importante. Você tem que ter o pleno emprego, ou seja, pessoas cada vez mais empregadas para movimentar a economia, não ficar
aquela economia defasada, certo? Então, esse é um tema interessantíssimo. Próxima quinta-feira, já vou deixar o spoiler para vocês, né? Importantíssima decisão do STF, que Alagoas vai perder a arrecadação. Sergipe conseguiu o espaço, que é de Traipu, da usina da Chesf, que é referente tá do lado do rio deles. Então, Alagoas vai perder aí, Lucas, 90, quase chegando a 100 milhões anos. O cálculo que eu fiz já está 80, isso aí pode chegar até 100 milhões anos, numa redução na arrecadação do estado de Alagoas. Com mais detalhes, a gente vai ver no próximo vídeo, que vou explicar todos os pormenores de mais essa queda na arrecadação no estado de Alagoas, certo? Então, um grande abraço, fica aqui à disposição todas as quinta-feiras com vocês, certo? Um grande abraço, Lucas, Drailton, Juliana e Natália. Um grande abraço, pessoal.